Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos em nossa casa, lá na Rua Progresso, 1190. Temos sempre a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 105. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Evangelho de São Tiago, capítulo 4, versículo 15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo de determinado tempo. Tiranos a santos, malfeitores e heróis, atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitamos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para se elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Lição número 105. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Evangelho de São Tiago, capítulo 4, versículo 15. Boa noite a todos e a todas. Esse texto ele é bem explicado pelo Emmanuel. Eu vou só fazer um pequeno comentário. Nessa passagem de Jesus, né, colocada por Tiago, a gente tem que pensar que essa frase ela tem duas condições, né? Ele coloca Jesus, né? Se o Senhor quiser e se vivermos. Então tem duas condições, né? Se Deus quiser e se Ele permitir que a gente viva, a gente vai fazer aquilo que a gente pretende, isto ou aquilo, né? Então, chama a atenção da gente, primeira questão da gente entender o nosso lugar, da gente ter humildade. Porque quem faz o comando é o Pai, né? Então, a gente pode ter vários projetos, mas é Ele que comanda a nossa vida. Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer isso, né? E no versículo, esse é o versículo 15, no versículo 6, ele coloca assim, né, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Então, quando a gente tem humildade, a gente vai herdar a terra por quê, né? Não está falando de herdar os céus, né? Está falando de herdar a terra. Porque se o planeta está em processo de regeneração, e se a gente faz a correção, se a gente entende quanto a gente é perante Deus, e a gente faz a nossa transformação moral, a gente vai herdar essa terra regenerada. Foi isso que Jesus, há 2000 anos atrás, veio falando para a gente, né? E essa frase de Jesus, acho que ela é, assim, muito clara, muito transparente, né? Quando ele coloca a grandeza do Pai, né? E o Emmanuel, ele coloca muita questão aí da gente também, né? Chamando atenção para o tempo. O tempo, gente, a gente acredita que ele é maior do que realmente ele é. A gente, é claro que a gente não tem que ficar pensando na morte o tempo inteiro, mas a gente tem que aproveitar o tempo, a gente tem que aproveitar o presente, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã.
A gente não sabe se tudo aquilo que a gente planeja fazer, a gente vai ter tempo para poder fazer. Então, na grande maioria das vezes, a gente pensa em ligar para aquela pessoa na próxima semana, ou visitar alguém na próxima semana, e muitas vezes a gente esquece de colocar, às vezes até dentro da própria família, o eu te amo, né? Para um pai, para uma mãe, para um filho. A gente nunca sabe quando a gente sai de casa se a gente volta. Então, assim, como que é as despedidas da gente, né? Como que é a nossa chegada no nosso lar também? Com que alegria que a gente está levando a vida, né? Como que a gente está gastando esse tempo nosso? É a maior parte do tempo com as pessoas que a gente ama ou com o mundo virtual, né? A gente tem que prestar muita atenção nesse tempo, porque as pessoas que convivem com a gente, essa questão da família, o social, não é para sempre. Então, como que a gente tem feito esse hoje, né? E Jesus chama atenção desse tempo para nós. Faremos isto ou aquilo de acordo com a vontade do Pai. Ele vai permitir, né? Ou não, que a gente tenha o amanhã. Então, se a gente não tem amanhã, a gente tem que pensar nessas pequenas coisas que a gente vai deixando para resolver depois, sabe? Ou para falar depois, ou falar o quanto gosta das pessoas, amanhã eu falo, ou para ter. Então, é nisso que a gente tem que pensar. A gente tem que aproveitar o momento. E o Emmanuel fala muito claro para a gente também a questão do livre-arbítrio. É claro que tudo está no comando do Pai, mas Jesus nunca mandou a gente ficar passivo. Ele sempre chamou a gente para ação. Então, se a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que pensar que a gente vai estar plantando hoje, né, para essa colheita, seja aqui na terra ou não, mas a gente vai estar colhendo. Então, o Pai nos permite esse plantio. E vai nos permitir também, de acordo com o nosso plantio, a transformação da nossa caminhada. Então, não tem tudo definido, né? A gente tem alguns pontos definidos na nossa caminhada por processo reencarnatório, mas não é tudo. Então, de acordo com o nosso plantio de hoje, é a nossa colheita de amanhã. Então, ele fala muito claro, né? Age para o bem, para você ter o sustento da paz. E não é agir só para o nosso bem. A gente pensar em termos de sociedade. A gente tem que fazer por nós, a gente tem que também olhar para o outro, né? E uma amiga muito querida hoje me perguntou de um trecho que ela tinha lido, e falava duas palavras no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade falava que duas frases definem bem a nossa trajetória, que seria abnegação e devotamento. Então, tem hora que a gente tem que realmente nos dedicar mais no nosso processo de transformação. Nos dedicar mais àquelas pessoas que a gente ama, ou mesmo na questão da própria sociedade ser melhor. Os nossos vícios, né? Sejam vícios morais, qualquer tipo de vício, né? E é isso que Jesus está colocando para nós. Emmanuel trouxe muito bem, né? Esse comentário é um comentário mais simples, mas é algo só para a gente prestar atenção, né? Que a gente vai ter aí o comando, né? Que é esse si, e o tempo, que são as duas coisas mais importantes que a gente tem nesse estudo de hoje, né? Então, pedindo agora, né, para que todos possam se entregar nesse momento de oração, que a gente esteja unidos em fé, que a gente pense em nossa casa, e que todos os mentores da nossa casa estão unidos nesse momento, nessa oração com a gente. Que cada um de nós também tem o seu mentor espiritual, que também está abraçado com cada um de nós nesse momento de profundo amor. Então, peço a todos que se esteja pronto para receber essa energia de amor e de luz, e que a gente possa também dar o melhor de nós para engrandecer essa energia para todo o planeta. Pai de divina misericórdia, que reine em nosso coração o amor, a paz e a sabedoria. Que a gente possa, cada vez mais, aprender com a palavra de Jesus e ter coragem no nosso processo de transformação,
que possamos seguir sempre os passos do nosso Mestre. Sei que a caminhada é árdua, ela não é fácil, mas a gente esteja pronto para poder não só aprender com os nossos erros, mas que a gente possa acertar para que a gente possa levar, como diz Emmanuel. Que possamos estar unidos para o bem, que possamos ter paz em nossa vida e em nossos corações. Que cada um que esteja aqui presente, dentro do seu pedido de hoje, que possa ter serenidade e luz em tua vida, para que consiga alcançar com muita sabedoria aquilo que procura. Peço também, Jesus, que todos aqueles pedidos que estejam na mesa, lá na nossa casa, que também essas pessoas recebam a bênção necessária para o seu entendimento e para a sua grandeza espiritual. Peço, Jesus, que proteja todas aquelas crianças do Projeto Novo Céu, como todas aquelas outras crianças que estejam nesse planeta precisando de Ti. Jesus, ampare e proteja todos os idosos, todos aqueles que se encontram em condições miseráveis nas ruas, que também possam receber o Teu amor através dessa espiritualidade amiga. Peço, Jesus, a cada um dos nossos lares, que tenha a luz, a paz e essa energia e essa grandeza do nosso Mestre. Obrigada, Senhor, por mais um momento de união. Obrigada, Jesus, por mais um dia, e que os nossos dias sejam melhores daqui para frente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os cantos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em novas faltas, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. E engrandeça o nosso bem, Jesus, que a gente possa resplandecer com a Tua palavra. Que assim seja.